Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 16. Lerei a partir do verso 19, irei até o verso 31. Evangelho de Lucas, capítulo 16, a partir do verso de número 19 até o verso de número 31. Nesse texto da palavra de Deus, Jesus conta uma parábola. Parábola necessariamente não é uma realidade acontecida, mas Jesus falava por parábolas. E o objetivo dessas parábolas era uma ilustração de verdades espirituais. E essa parábola, chamada parábola do rico e Lázaro, ela é contada em função de pessoas religiosas, fariseus, que estavam zombando de Jesus ao ouvi-lo falar sobre a graça de Deus, sobre o presente de Deus para a humanidade, sobre a sua imensa compaixão em transformar a história de todos aqueles que dele se aproximassem através da fé. E o texto assim diz: havia um homem rico que se vestia de roupas de púrpura e de linho finíssimo, e todos os dias se banqueteava com luxo. E um mendigo, chamado Lázaro, todo coberto de feridas, foi deixado em seu portão. Desejava comer as migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cachorros vinham lamber-lhe as feridas. Quando o mendigo morreu, foi levado pelos anjos para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No inferno, em meio aos tormentos, o rico ergueu os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro junto dele. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e envia-me Lázaro para que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, pois estou atormentado nessas chamas. Abraão, porém, disse: Filho, lembra-te de que em tua vida recebestes bens, mas Lázaro, por sua vez, recebeu males. Agora ele aqui é consolado e tu atormentado. Além disso, há um grande abismo entre nós e vós, de forma que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem os daí passar para nós. Então ele disse: Eu te imploro, ó Pai, que o mandes à família de meu pai, porque tenho 5 irmãos. Manda-o para os advertir, a fim de que eles também não venham para esse lugar de tormento. Abraão lhe disse: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. E ele respondeu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for falar com eles, irão se arrepender. Abraão, porém, lhe disse: Se não ouvem Moisés nem os profetas, tampouco acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dentre os mortos. Essa noite eu quero tratar sobre o final da história de cada um de nós. História no tempo. A história terrena. Jesus fala com propriedade sobre esse assunto, porque a Bíblia diz que Jesus tem nas suas mãos a chave da morte e do inferno. Há muita gente que tem pavor só de ouvir falar sobre morte.
Mas a Bíblia nos afirma que a morte é algo do qual nós não podemos fugir. Todos nós, diz a Bíblia, precisamos atentar para esse fato. E quando Jesus conta essa parábola, Ele está contando-a exatamente para chamar a atenção daqueles ouvintes, e nós outros queríamos ouvir esse texto da Bíblia, sobre a necessidade que temos de tomar uma definição em relação a quando chegar o final da nossa história de vida. Não são poucos aqueles que defendem o pensamento de que com a morte tudo acaba. A Bíblia não fala assim. Nesse texto queremos trazer algumas ideias que estão na Bíblia. Por exemplo, a Bíblia afirma claramente que jamais alguém que tenha morrido pode voltar a esta vida para ter qualquer espécie de contato, qualquer espécie de relação com os vivos. Eu sei que há muita gente que tem medo, por exemplo, de passar em frente ao cemitério, quanto mais entrar no cemitério. Mas eu diria para você essa noite, nesse tempo que vivemos de tanta violência, que se há um lugar que há tremenda segurança, com certeza é no cemitério. Não precisa ter medo de quem morreu. Você tem que ter medo de quem está vivo. Nesse texto, Jesus nos chama a atenção sobre esse fato da morte. E Ele nos ensina algumas verdades. A primeira delas é que todos iremos morrer. Ele nessa parábola trata a história de dois homens distintos, completamente diferentes um do outro. Ele disse que havia um homem que era muito rico. E esse homem, ele esbanjava a sua riqueza. Diz que ele vestia-se de púrpura, de linho, e diz que ele banqueteava em seu lar, em sua casa, e as pessoas estavam ali junto a ele. Mas parou na porta da sua casa um homem, e esse homem, diz a Bíblia, o seu nome era Lázaro, e esse homem era abaixo da linha de miséria. Ele era alguém que não tinha o básico para a sua sustentação. Ele era um mendigo. Diz a Bíblia que esse homem mendigo, ele se colocava ali na porta para receber as migalhas que saíam da mesa do rico. Mas Jesus não está simplesmente querendo contar a história de dois homens de vidas distintas, porque ricos e pobres sempre irão haver enquanto o mundo for mundo. Jesus está aqui disposto a contar o que iria acontecer no final da história de todo ser humano. E o texto diz que poucos dias depois, aquele homem que era paupérrimo, não tinha nada, nem o básico, como ele disse, ele morreu. E a morte de alguém que não somava nada do ponto de vista social era como talvez um alívio. É possível que aquele homem rico e os que com ele compartilhavam da sua riqueza, ao saberem da morte do pobre Lázaro, talvez tenham dito, já morreu tarde. Mas Jesus continua dizendo, não preciso tempo. Mas diz que pouco tempo depois também morre o rico.
E se você percebe no texto, há uma diferença aqui na terra entre a morte do mendigo Lázaro e a morte do homem rico. Diz que Lázaro morreu, acabou. Mas diz que o mendigo morreu e foi sepultado. Porque naqueles dias, bem mais do que hoje, quando morria alguém que tinha dinheiro, e muito dinheiro, alguém que era rico, esse sepultamento era cercado de pompa e circunstância, o que não mudou em nossos dias. Muita gente ia àquele sepultamento, era um evento social. E eu posso imaginar aquele homem com muitos recursos. E na antiguidade, para o homem mostrar a sua riqueza, quando morria alguém de uma família de pessoas ricas, ou quando o rico morria, eu já compartilhei desse púlpito com os irmãos, que eram contratadas as mulheres que no antigo mundo eram chamadas de carpideiras. O que é isso, pastor? Carpideiras eram mulheres profissionais de choro, né? Elas ganhavam dinheiro para chorar. Então, quando morria um rico, eram contratadas muitas e muitas carpideiras para chorar a morte do rico, para preparar aquele sepultamento. Eu sempre digo isso, que eu conheço irmãs aqui na igreja que se vivessem nesse tempo estariam ricas, né? Porque choram com muita facilidade. Mas o texto diz que aquele rico morreu e foi sepultado. Do ponto de vista daqueles que estavam na terra e olharam as duas mortes, não tinha nem sentido a morte do mendigo, mas tinham sentido a falta do rico. Do ponto de vista dos que viram aquilo, talvez imaginassem, esse homem marcou a sua história. Esse homem foi alguém que realmente veio esse mundo e deu uma contribuição. Esse homem angariou muitos bens, porque Jesus disse que era um homem rico. Mas em relação ao mendigo, ele não tinha nada, coitado. Era um pobre coitado. Então, ao olhar do ponto de vista dos que estavam ali, talvez pensassem: quão grande foi o rico, quão miserável foi o pobre Lázaro. Jesus continua, porque a Bíblia afirma, e é Paulo quem diz, que não há ninguém que tenha subido ao céu, senão o que desceu do céu, Jesus Cristo. Não há ninguém que conhece, após fecharmos os olhos dessa vida, o que vai de fato ocorrer, a não ser aquele que é o Senhor da vida. E aquele que tem, como já disse, na sua mão as chaves da morte e do inferno, o Senhor Jesus, Ele conhece tudo. E Jesus disse que após a morte, o mendigo foi levado para o seio de Abraão. Ou seja, era uma linguagem figurada que expressava que esse mendigo foi levado para o céu. E diz Jesus que o rico foi levado para um lugar de tormento, para o Hades. Então a segunda coisa que esse texto nos ensina é que após a morte, invariavelmente, preste atenção nisso, segue-se o céu ou o inferno. Como é que é isso, pastor? A Bíblia afirma que após a morte segue-se o céu ou o inferno. Por exemplo, o autor da carta aos Hebreus, capítulo 9, verso 27, escreve um texto que muitos conhecem de cor. Diz assim: porque aos homens está ordenado o quê? Morrer o quê? Uma só vez, vindo após isso o juízo. Eclesiastes 12, verso 7, afirma o seguinte: que chega o tempo quando esse corpo vai ao pó conforme o era, e o espírito volta para Deus que o deu. 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, afirma assim: porque todos iremos comparecer diante do tribunal de Cristo para prestarmos conta do que fizemos com o nosso corpo, quer bem, quer mal.
Então não há nenhuma base na Bíblia para alguém pensar que após a morte há de existir, por exemplo, aquilo que muitos esposam como doutrina, o purgatório, onde a pessoa vai estar ali purgando os seus pecados. E aqui na terra alguém poderá fazer alguma coisa por aquele que morreu. A Bíblia diz que após a morte ou é o céu ou é o inferno. A Bíblia afirma que não há um sono eterno da alma até que Jesus volte. Quando aquele homem que estava sendo crucificado ali no Calvário, ali na cruz, ele se arrepende e ele diz: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que foi que Jesus disse para ele, irmãos? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus não disse que esse homem ia ficar purgando por todo o tempo. Jesus não disse que esse homem estaria dormindo eternamente até que chegasse o tempo da restauração de todas as coisas. Mas Jesus afirmou categoricamente: hoje, ou seja, após a morte, segue-se o céu ou o inferno. Após a morte também Jesus deixa claro que tudo quanto conquistamos nessa vida não nos pode valer coisa alguma. Aquele homem era rico, mas na eternidade estava ele em tormento. Não por causa de sua riqueza, mas porque enquanto nessa vida ele se preocupou com riquezas que perecem, ele se preocupou com bens que não passam desse tempo, mas ele não se preocupou em ter a maior riqueza que um homem pode ter nessa vida, ou seja, reconhecer que Jesus Cristo foi à cruz para nos redimir, para nos salvar da pena eterna. Foi isso que ele afirmou, que ele amou esse mundo e amou de tal forma que veio a esse mundo para que quem nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse texto nos deixa claro também que após a morte não haverá nenhuma espécie de comunicação entre vivos e mortos. A pedida do rico no inferno foi o seguinte: Pai, manda Lázaro colocar a ponta do dedo na minha língua, porque aqui no inferno estou atormentado nessas chamas. O que ele ouve da parte de Deus é o seguinte: é impossível, porque está colocado um grande abismo, não há como passar de lá para cá, nem daqui para lá. Ou seja, quem morre sem Jesus e por causa disso vai para o inferno, é o que diz a Bíblia, tem uma clara visão de quem morreu com Jesus e vai para o céu. Mas quem morre com Jesus e vai para o céu não tem nenhuma possibilidade de ver pessoas com as quais conviveu nessa terra e que estão no inferno. É assim que a parábola nos ensina. O rico no inferno lembrava de Lázaro, que estava no céu. Mas Lázaro, no céu, não tinha nem noção de que alguém que com ele conviveu, alguém de que ele dependeu para se alimentar na sua mesa, nas migalhas que caíam, estava no inferno. O que a Bíblia está nos ensinando, meu prezado amigo, meu querido irmão, é que jamais haverá comunicação entre vivos e mortos, jamais. Jamais haverá comunicação entre o céu e o inferno, jamais. Esse homem pede: Pai, manda. Interessante como é que ele fala com Deus, né? No inferno ele continua mais arrogante do que era na terra. Manda alguém lá na terra, na casa do meu pai, porque eu tenho lá 5 irmãos. E eu não quero que eles venham para esse lugar de tormento.
E então, aqui nessa parábola, Jesus ensina uma verdade. Se nós queremos saber o que virá após a nossa vida, sabemos que virá o céu e o inferno. E se queremos ter segurança de que vamos morar no céu, nós precisamos observar, ler e crer na palavra de Deus. O que é que Jesus diz? Olha, os seus irmãos que estão lá na terra, eles têm Moisés, ou seja, a lei, eles têm os profetas, ouçam-nos. Ou seja, eles têm a Escritura, eles têm a palavra de Deus, ouçam o que diz a palavra de Deus. Eu queria, nessa noite, já caminhando para o final desse sermão, chamar a sua atenção, meu amigo, para aquilo que a Bíblia diz. A Bíblia afirma categoricamente que a nossa vida nesse tempo tem uma duração. Ela não permanece para sempre. E a Bíblia afirma que nós escolhemos durante essa vida andar na contramão da vontade de Deus. Nós escolhemos nessa vida nos deixar envolver pelo pecado. E a Bíblia afirma que todos os homens, sem exceção, diz a palavra de Deus, pecaram e por isso estão afastados da presença de Deus. E a Bíblia afirma também que o salário do pecado é a morte. Mas diz a Bíblia que o presente de Deus, o dom gratuito de Deus, é a vida eterna por intermédio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, o que será da sua vida quando chegar o final? Você não sabe quando é que vai chegar seu final. Você não sabe, nem eu sei, ninguém sabe. Mas sabemos de uma coisa: um dia chegará o nosso final. O que vai fazer diferença nesse dia não é o que eu fiz nessa terra, não é o quanto eu conquistei nessa terra, mas é o que eu fiz em relação à minha fé. Se eu realmente depositei a minha vida nas mãos de Jesus. Porque se isso não acontece nessa vida, ao fechar os olhos para essa vida, nos encontraremos na eternidade. E acontecerá com quem assim agir, como aconteceu com esse homem rico. Diz a Bíblia que ele estava em tormento, dizendo: a minha alma está atormentada nessa chama. Mas nada mais pode ser feito. Não há nada que se possa fazer para quem sai dessa vida sem Jesus. Não é essa a razão que o poeta sacro, em um dos seus mais belos hinos que eu tenho conhecimento, diz assim: perder os bens é fatal para quem ama os bens. Perder a saúde é mal. Mas diz ele, perder a alma é uma perda tal que não se recobra jamais. Perder a alma é uma perda tal que não se recobra jamais. Quem vai para o céu essa noite? Será que alguém que diz assim: pastor Joel, eu sou membro dessa igreja? Bem, você pode ser membro da igreja, mas se você nunca se rendeu a Jesus, você precisa tomar uma atitude. Pastor, eu fui criado na igreja. Você pode ter sido criado na igreja, mas se você nunca se rendeu a Jesus, você precisa de aceitar Jesus como seu Salvador. Quem vai para o céu nessa noite? Será que alguém que é religioso? Jesus está falando para os fariseus, eles eram religiosos. Alguém que conhece a Escritura? Os fariseus conheciam a Escritura, mas eles não criam na Escritura. Eles ouviram Jesus, mas eles endureceram seus corações. É possível que hoje você esteja aqui, ouvindo que Jesus fala sobre a eternidade, mas você ainda assim esteja pensando: não é exatamente assim. Se eu fosse você, eu não duvidaria do que Jesus fala, porque Ele mesmo disse que pode passar o céu, pode passar a terra,
mas a palavra dele não vai passar. E essa noite eu gostaria que você avaliasse a sua vida, avaliasse o seu caminhar nessa vida. Para onde você está caminhando? Qual será o futuro da sua história? Enquanto os irmãos daquele homem que morreu, o rico, eram 5 irmãos, diz a Bíblia, estavam ali possivelmente chorando, enquanto muitas pessoas estavam lamentando, aquele homem que aqui na terra foi grande, no céu, melhor na eternidade, porque nem para o céu ele foi, ele não era ninguém. Por quê? Porque ele não recebeu Jesus. Jesus disse que eu sou a porta, ele é a porta, que leva ao céu. Jesus disse que ele é o caminho, é o único caminho para o céu. Então, se você deseja Jesus na sua vida, você precisa dizer a Jesus essa noite: Senhor, eu creio em Ti. Eu me arrependo dos meus pecados. Tudo que eu fiz e ainda farei, me arrependo. Eu confio no Senhor. Eu quero entregar a minha vida para o Senhor de coração. Porque sem Cristo, não há nada que vale a pena. Enquanto você ouvir a primeira estrofe desse hino, pense nisso, que só Cristo. Mas você precisa aceitar Jesus, porque sem Jesus não há saída, não há solução. Sem Cristo eu nada seria. Sem Cristo não sei andar. Sem Cristo eu vagaria, qual barquinho no imenso mar. Cristo, só Cristo, queres hoje aceitar este amigo sem par. Só Cristo, sem Ele não há salvação. Eu sei que você ouviu o sermão essa noite com atenção. Eu sei que muito mais do que você ouviu minha voz falando para você, a voz do Espírito está falando ao seu coração. Eu quero essa noite dizer para você: receba Jesus na sua vida. Entregue para Ele o seu caminho. Entregue para Ele a sua alma. E com certeza é o que Ele garante. Ao findar essa vida, você terá a segurança de estar para sempre com Jesus. Não haverá tormento, nem pavor, porque você estará com Jesus. Eu quero nessa noite orar por você, meu amigo que chegou à casa de Deus. Você que entrou aqui e Deus tem falado ao seu coração, e você hoje está tomando a decisão mais sábia da sua vida, dizendo: Pastor Joel, essa noite eu quero entregar a minha vida para Jesus. Quando chegar ao final da minha história nessa terra, eu quero ter a certeza de que eu estou nos braços poderosos de Jesus. Você que crê assim essa noite, você que aceita, entende isso essa noite, eu peço a você aí no seu lugar que você se manifeste, levantando uma das mãos bem alto, dizendo: Pastor, eu essa noite entendi que Jesus me ama. Eu essa noite entendi que eu não posso viver nessa vida sem Jesus. Qual será a primeira pessoa essa noite a tomar a sua decisão? Erga a sua mão bem alto para que eu possa ver. Seja você aqui na frente, lá atrás, lá em cima. Se Deus fala ao seu coração essa noite, se você não tem certeza da salvação eterna de sua alma, você precisa de Jesus. Não há um outro caminho, não há uma salvação
a não ser a salvação em Jesus. Alguém essa noite quer tomar essa decisão? Se houver, se manifeste. Onde você está? Qual será a primeira pessoa nessa noite a manifestar a sua decisão ao lado de Jesus? Estou aguardando que você se manifeste. Isso é, se Deus está falando ao seu coração. Sei que Ele está falando. Eu sei que é uma dúvida muito grande, né? As pessoas ficam presas, com dificuldade. Mas Deus quer abençoar a sua vida. Eu quero estender esse apelo também para alguém que essa noite está aqui e que um dia, quem sabe, já tomou uma decisão, mas foi se afastando e se deixou levar. E hoje é tempo de voltar. Esse apelo é para você também. Alguém nessa noite, nessa condição, se houver, queira se manifestar aonde você está. Nós vamos cantar a segunda estrofe deste hino. E eu vou pedir à congregação que se coloque em pé. Os irmãos, membros da igreja, vão estar orando. Se você percebe alguém junto a você, não vai forçar ninguém, mas alguém junto a você que está assim, ao pé da decisão, está sem coragem, né? Você diz a ele, você quer tomar a decisão essa noite? Se a pessoa quiser, você se ofereça para vir com a pessoa aqui à frente, se ela quiser, nessa hora. Eu já não peço mais a você para levantar a sua mão, mas eu peço a você que, se Jesus fala ao seu coração nessa noite, você sai do seu lugar e vem aqui em nome de Jesus. Vamos cantar a segunda estrofe desse hino. Se você quiser, pode vir, pode sair do seu lugar e pode vir em nome de Jesus. Você deseja essa noite vir a Jesus? Nessa hora, enquanto estivermos nos preparando para orar, você entende Deus falando ao seu coração e você deseja tomar a decisão sábia da sua vida e dizer: Pastor Joel, essa noite eu preciso de Jesus no meu coração, eu preciso de Jesus na minha vida, eu preciso ter a segurança, a certeza de vida eterna com o Senhor. Se você deseja isso essa noite, ainda é tempo para você tomar a sua decisão. Vamos orar. Deus, nós estamos aqui agradecidos ao Senhor pela liberdade de pregar esse Evangelho, pela certeza que temos de que essa palavra do Evangelho não volta vazia. Ó Deus, tem misericórdia daqueles que aqui nesse santuário e fora desse santuário, ouvindo a mensagem do Evangelho, ainda não se renderam a Jesus. Para que, ó Deus, em tempo oportuno, com a máxima urgência, se quebrantem e se rendam a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Que o Senhor continue nos abençoando, dando-nos uma semana em Tua presença. Ouve, Pai, a nossa oração, porque oramos assim em nome de Jesus. Amém, Senhor.